como eu falei, nós estamos no capítulo 25, Efeitos da Oração. E quem vai fazer o resumo para nós é a Sandra. Pode começar, Sandra. Todo mundo está me ouvindo? Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, tudo ok. Então tá bom. É que para mim aqui deu uma sumidinha. Boa noite a todos, né? Eu vou só dar uma recapitulada aqui, que no capítulo 24, quando nós saímos de férias, foi falado sobre a oração de Ismália, né? E ela fez uma prece muito comovente e cheia de ensinamento para todos, principalmente para o André. Que eles ainda estavam, né, no posto de socorro junto com os irmãos que dormem. Eles fazem essa sentida prece e cada um auxilia o seu semelhante conforme as qualidades de elevação já conquistadas até ali. Aí hoje, no capítulo 25, nós vamos falar dos efeitos da oração. As luzes da prece inundaram o vasto recinto com flocos radiosos que partiam de nós. Multiplicava-se no ar como se obedecessem a misterioso processo de segmentação e caíam sobre os corpos inanimados e enrijecidos, dando a impressão de lhes penetrarem as células mais íntimas, ou seja, todos os que estavam ali dormindo estavam recebendo, né, essas preces e esses flocos radiosos. A claridade crescia e estendia-se em espetáculo prodigioso. Apesar deles abandonarem a atitude de recolhimento destinada à concentração das próprias forças e emissão de energias vibratórias, os corpos ainda continuavam envolvidos em vasto círculo radiante. A luz da oração se fazia mais clara, mais penetrante. Os esqueletos misérrimos apresentavam núcleos de sombra além das máscaras mortuárias. As bolhas agora, como se fossem dirigidas por vontade inteligentes, concentravam-se quase todas sobre as frontes imóveis. E aí, deixando André admirado, ele observou que as múmias, os nossos irmãos que ali dormiam, começaram a dar sinais de vida. Uns falavam em voz alta, como sonâmbulos, outros moviam pés e mãos, como se quisessem fugir ao sono doloroso. Dois irmãos se levantaram e ambos receberam aqueles tratamentos mais especiais, né? Inclusive o sopro curador nos capítulos anteriores. Mas assim que acordaram, dispararam a correr espavoridos. André queria ir atrás desses irmãos, mas Alfredo deteve-o, explicando que eles ficariam surpresos com a condição deles e que eles achavam que estavam sonhando e que voltariam a pedir socorro em outras dependências. Seriam recolhidos e receberiam o tratamento adequado. Após o término da oração, o administrador agradeceu a todos e comentou que havia alguns dias que ninguém se levantava. Como André e Vicente ficaram perplexos, Aniceto esclareceu. O trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta. É comunhão entre o Criador e a criatura, construindo o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Alertou que a rogativa maléfica conta, e igualmente com enorme potencial de influenciação. Toda vez que o espírito se coloca nessa atitude mental, estabelece um laço de correspondência entre ele e o além. Oração é atividade no bem divino. Não sei o que eu escrevi. Encaminhar-se-á para o além, em sentido vertical, buscando as bênçãos da vida superior. Cumprindo-nos advertir que os maus respondem aos maus, nos planos inferiores, entrelaçando-se uns com os outros. Toda a prece dirigida às forças do bem recebe resposta imediata em nome de Deus, e a oração feita com amor contagia outros seres no desejo de servir. E exemplificando, ele disse que as luzes que cada um deles recebeu
né, na hora que eles estavam fazendo a oração, foi concedida em porções iguais, mas ao espalhar foi de acordo com a possibilidade de cada um. Ismalha, por exemplo, que tem os sentimentos mais universalistas, distribuiu com mais abundância e eficiência. E cada um doou conforme sua condição. E ainda deixou a lição que Deus auxilia a todos os seus filhos, mas que não podemos abusar dele como abusamos dos nossos pais terrenos, pois ele não vive ao sabor de nossos caprichos. Todos os nossos desejos e impulsos razoáveis são atendidos pelas bênçãos paternais. Ainda que demoremos nas lágrimas e aflições, jamais permanecemos ao desamparo. Salientou ainda que as respostas de Deus não vão sendo maiores e mais diretas à medida que se intensifique o nosso merecimento. Aniceto ainda ressalta: reparem que nesses pavilhões temos 1.980 abrigados que dormem. Todos recebem diariamente alimento e medicação comuns, mas só 400 são atendidos com alimento e medicação especializados, por se mostrarem mais suscetíveis de justa melhora. Desses 400 apenas, 2/3 se revelaram aptos à recepção de passes magnéticos. Muitos não podem receber, por enquanto, a água efluviada. Poucos foram contemplados com o sopro curador, e somente 2 se levantaram, ainda assim profundamente perturbados. Já que iniciam um trabalho de cooperação fraternal, não esqueçam essa lição. Façamos todos o bem, sem qualquer ansiedade, semeemo-lo sempre em toda a parte, mas não estacionemos na exigência de resultados. O lavrador pode espalhar as sementes à vontade e onde quer que esteja, mas precisa reconhecer que a germinação e o resultado pertencem a Deus. Muito profunda essa lição, né? Demais, porque nós temos o hábito de pedir e querer as coisas para ontem, né? E aqui eles deixam bem claro que, é lógico, dependendo da condição de cada um, do que você merece, né? Do merecimento. Eu sempre falei isso, que cada um, a gente faz a nossa oração, mas depende muito do nosso merecimento, se podemos ou não receber aquilo, se aquilo vai nos fazer bem ou não. E eu achei essa lição, assim, muito bonita, além de tudo, pelo trabalho deles, o esforço deles de fazer com que a dedicação deles para com aqueles irmãos que estão ali dormindo, e eles doando tanto amor, tanta desprendimento. Então é isso, gente. Vamos lá para os nossos debates. Obrigada, Sandra. Quem vai começar? Você, Yolanda, ou o Radamés? Você? Então pode ir. Vamos lá. Boa noite a todos, mais uma vez. Fazer um breve esclarecimento. Essas lições, elas têm sido de uma forma assim, muito profundas. A gente já colocou qual a diferença entre ler um livro e estudá-lo. E o desafio que é, para mim, pessoal, é olhar além do óbvio. Então, nós passamos percebido, prece, oração. Eu sei o que é prece, eu sei o que é uma oração, eu oro, eu faço minha prece, então eu avanço. É importante parar diante do óbvio e aprofundar, buscar algo dali. Só para reforçar aí, mais uma vez, esse esclarecimento. Nesse sentido, algumas palavras-chave que eu resolvi trazer aqui para a gente fazer essa reflexão. A primeira foi essa condição que eu achei simples, mas belíssima, quando ele fala do belo serviço intercessório. Nós estamos intercedendo pelo outro toda vez que fazemos uma oração impessoal.
a reflexão que eu trago, né, aqui, que eu busquei é como que estou fazendo isso? De que forma eu estou orando pelo outro? Quer seja um parente, um amigo, um desconhecido, que nós falamos algumas vezes, né? Que podemos orar em qualquer momento, em qualquer condição. Então, como está sendo esse nosso momento? E aí, entender o que é esse interceder. Nós temos uma oração belíssima, pequena e belíssima, profunda nesse sentido, quando rogamos a Maria, que interceda por nós. Quando eu reflito na oração com Maria, me vem a grande responsabilidade que nós temos de estarmos intercedendo por alguém. Então, no nosso caso, né, que frequentamos centros espíritas, que levamos os nomes, os dados de alguém necessitado para o centro, para ir para aquela caixinha, né, para ir para o grupo de orações ou para aquele trabalho, de que forma nós estamos fazendo isso? Quer seja indiretamente, apenas sendo aquele que leva o nome, que também tem um peso, ou aqueles que estão atuando ali nas vibrações por aqueles nomes. Então, essa condição de interceder é uma condição, me vem muito a imagem de Maria, de advogados. Somos representantes desses irmãos diante da espiritualidade. Estamos pedindo por eles, defendendo a causa deles. Então, quando eu vi dessa forma, é uma responsabilidade muito grande. Então, fica a reflexão de como estamos intercedendo pelos outros, pelos nossos irmãos. Se podemos fazer isso de uma forma, alguns eu acredito já até façam, né, com essa forma mais responsável, mas se podemos dar essa atenção, melhorar essa condição de interceder pelos nossos irmãos. O segundo item, ainda com relação à prece, na verdade tudo vai ser aqui com relação à prece, mas é o trecho que fala: não há prece sem resposta. Nós vamos falar de algumas condições ainda, a Radamés vai trazer aí para a gente, mas o que eu queria colocar aqui é: por que nós oramos? Qual é o nosso objetivo ao fazermos uma oração, ao direcionar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade? Qual é o nosso objetivo? Aí também uma reflexão: se Deus tudo sabe, por que precisamos pedir? Mesmo pelo outro, se Deus tudo atende. Qual é o objetivo da oração? Então, uma reflexão, e a gente pode falar um pouco mais a respeito, deixar aí um pouco no ar. Essa condição da prece, da nossa condição, porque oramos, ela está diretamente ligada àquilo que esperamos. Qual é a resposta que desejamos ao orar? O que nós estamos buscando? Então, uma reflexão sobre o objetivo da prece e o que estamos realmente buscando com cada oração. Até pensando na questão de interceder pelo outro, eu não, talvez a palavra não seria de uma forma, a palavra leviana, não seria de uma forma leviana, mas apenas como um entregador. Olha, está aqui o nome do fulano, né? A necessidade é essa, vamos orar. Qual o objetivo que nós fazemos isso? Por que nós pegamos o nome de alguém e levamos para o centro espírita para orar? Então, essas condições, elas devem ser olhadas e realizadas com uma forma mais profunda, mais responsável. Principalmente porque nós já estamos, alguns capítulos, discutindo sobre essa força da oração.
E aí eu entro no terceiro item, que pode ser um aspecto até um pouco egoísta, né? Em que sentido? Já vou colocar diretamente. Quando ele fala que todos os benefícios que Deus emana para nós durante a oração, nós vimos isso na prática ali, nós vimos em detalhes, conseguimos ver mesmo esse desenho do que acontece nesse movimento da oração, mas nesse capítulo aqui está bem claro quando ele diz assim, que esses benefícios que recebemos, eles vitalizam o nosso mundo interior. Está falando daqueles que oram. Nós estamos fazendo pelo outro. É um exercício de caridade. E esse ato, nós temos aqui um benefício direto em nosso organismo. Está vitalizando o nosso mundo interior. Nós temos total clareza do que é esse processo de vitalizar o nosso organismo. Nesse ponto aqui, o que me fez refletir é que lembra que nós temos nos nossos atos, somos imperfeitos. Então, nós temos nos nossos atos imperfeitos alguns danos que a gente provoca, quer seja nos pensamentos, nas ideias, nas palavras, nas ações, enfim, provocamos alguns danos. Mas na nossa imperfeição, nós estamos também buscando uma melhora. E cada um no seu íntimo ali consegue observar, alguns mais, outros menos, aquilo que já está melhorando, aquilo que está buscando de crescimento. Eu gosto de usar a expressão atenuantes e agravantes. Então, nossos maus atos, eles agravam a nossa condição, e os nossos bons atos, ainda que imperfeitos, ainda que iniciantes, eles atenuam a nossa condição. E nesse processo, nós temos uma contabilidade aí, que nós temos uma bagagem de vitalidade no nosso organismo. Então, qual desenho que eu quero fazer aqui? A oração está nos ajudando a repor uma vitalidade que nós perdemos pelos nossos maus atos. Então, a reflexão que eu trago é isso. Porque essa oração, esse benefício que nós temos, é pelo pleno exercício de caridade. Vamos lembrar que fora da caridade não há salvação. E orar, essa oração impessoal, que vai para o outro, que eu dedico esse tempo, esse momento para o outro. E o bonito que fala aqui, né? E a oração filha do amor, esse exercício profundo. Esse exercício traz vitalidade para o meu organismo, revigora. Então, a beneficiada primeira sou eu. Já estou sendo beneficiada, porque eu estou fazendo com esse ato, filha do amor. E aí, isso é transmitido àquele que vai receber esses benefícios através de mim. Então, são essas reflexões que eu trago aqui, podemos colocar algo mais aí que vocês desejam complementar e nos ajudar a refletir. Na certeza que o Radamés vai fazer umas colocações aí que a gente conversou e eu deixei bem claro para ele. Vou até aqui e desse ponto ali é com você. Aí vai com o Radamés. A cara dele, adoro. Eu não lembro de a gente ter conversado sobre isso, viu? Não, né? Já pagou. Essa parte aí, não. Bom, gente, muito bem. É interessante a gente sempre lembrar o seguinte, né? Nós, principalmente quando encarnados, nós estamos nesse mundo aqui, matéria, e se a gente não tomar o cuidado, nós acabamos sendo engolidos
pelo dia a dia, por essa coisa maluca que a vida é, né, trazendo a nós várias dificuldades, até pela sobrevivência. E se nós não tivermos o cuidado, nós mergulhamos de tal forma que nós perdemos o contato com o mundo original nosso, que é um plano maior, um plano espiritual. Então, muita gente diz o seguinte: você está acordado ou você está dormindo, né? Dormindo é porque você perdeu o contato com os planos maiores. E acordado é quando você percebe que você tem que interagir neste plano em que nós estamos, mas sem perder a conexão com os planos maiores. E aí, o grande telefone celular, que a gente pode dizer, é a oração, né? Alguns querem fazer uma prece já conhecida, com um direcionamento, e outros preferem simplesmente conversar. Conversar consigo mesmo ou endereçar o nosso pensamento numa petição. Ou a gente pode pedir, a gente pode louvar, a gente pode agradecer. E cada um da sua maneira, do seu jeito. Então, quando nós queremos fazer uma oração, seja ela com qual objetivo, né, de agradecer, de louvar, de pedir, a gente cria uma... A gente faz uma projeção do nosso pensamento, criando correntes mentais. E a gente tem estudado recentemente, eu acho que a Yolanda chegou a pegar essa parte, a Ideli também, no livro Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, que o pensamento ele é uma forma de energia. Então, quando eu pego o meu celular e ligo para qualquer uma de vocês, eu estou usando o eletromagnetismo do nosso plano para que as ondas sonoras que eu emito são transformadas em ondas eletromagnéticas que vão chegar para vocês, no celular de vocês, através de ondas sonoras também, né? O mecanismo da oração, pelo que a gente tenta deduzir, ele é algo mais ou menos assim. Nós fazemos uma projeção mental, criando um fluxo energético, né? Uma corrente fluídica que vai atingir alguém em algum lugar, né? Se nós pedimos para alguém, nós estamos tentando fazer uma triangulação com espíritos numa posição melhor para que eles possam ajudar determinada pessoa. Criamos um triângulo de corrente mental e energética da nossa parte. E aí a Yolanda fala, nós somos os primeiros beneficiados. Também concordo com essa colocação, porque a gente sabe que nós vivemos num universo de causa e efeito, ação e reação. Se eu estou pedindo coisa boa, estou emitindo pensamentos bons, estou querendo o bem de alguém ou de algo, é da natureza e faz parte da lei natural que, ao mesmo tempo que eu estou fazendo isso, eu receba uma energia do bem, uma energia salutar. Então, a oração, por mais altruísta que nós sejamos, por mais que nós tenhamos compaixão das pessoas e vamos pedir para as pessoas, naturalmente nós vamos estar recebendo a reação da ação que nós estamos fazendo, né? Evidente que quando a gente faz uma corrente de vibrações ou orações, creio eu que a gente não faz egoisticamente. A gente realmente procura ter
compaixão por alguém que está sofrendo, e a gente faz o pedido, ou até por uma mecanicidade, né? Da mesma forma que em outras religiões a gente vai lá e reza o Pai Nosso sem pensar em uma palavrinha sequer do que nós estamos rezando, né? Ou a Ave Maria, a gente fala mecanicamente. Muitas vezes as pessoas vão numa casa espírita e na hora de fazer as vibrações faz mecanicamente, mas não está nem aí. Ela pode estar acompanhando quem está puxando lá a vibração, mas está pensando em outras coisas, né? Então, aí, quando a Yolanda fala nessa questão da nossa vitalidade, quando a gente faz a prece ou a oração, eu entendo que existe essa lei natural, Yolanda. Era isso? Exato. Não, era isso também. E o que nós temos, eu penso assim, imperfeita. Eu venho de uma educação em que, através do medo, eu acabava praticando orações. Então, eu criava uma disciplina, né? Uma rotina, na verdade, era uma rotina, porque eu tinha medo, não podia dormir sem orar. Não sei o que ia acontecer, mas eu não podia. Então, e como que eu ia orar? Então, mesmo aquelas orações mecânicas e extensas eram feitas ali de forma mecânica e tinha um trabalho através do medo. No Espiritismo, a gente também consegue identificar essa condição. Eu estou falando por experiência própria, porque o raciocínio que eu faço é o seguinte: a gente brinca que estamos galgando um lugar no paraíso, não é? A oração ou a nossa condição aqui, nós estamos praticando, buscando praticar o bem para conseguir um quinhãozinho no paraíso. Quando a gente vai para o Espiritismo, a gente entende que não é isso, não acontece bem dessa forma. Mas, metaforicamente, é mais ou menos isso. Por quê? Que condição que eu quero permanecer? Que condição que eu quero, na verdade, estar? Se a que eu permaneço não for boa, eu quero melhorar, então eu quero alcançar algo melhor. Então eu vou fazer para conseguir isso. Ah, mas eu ainda não tenho compaixão. E é a oração que vai me ajudar, eu vou praticando a oração. Mecanicamente, eu vou ativando de alguma forma essa prática, mas ela não pode ficar ali adormecida nesse mecanicismo, né? Eu tenho que buscar compreender que tem algo além, algo a mais. Então, eu vou ajudar numa ação social, qualquer atividade de caridade, eu vou fazer para que uma hora, né, tenha algo além disso. Nós já falamos disso em outros momentos. Mas aí, quando a gente está agindo com essa oração que é filha do amor, ainda que imperfeita, porque não amo. Então, é um amor imperfeito, mas ele diz aqui, a oração filha do amor, não é apenas súplica. Então, não é um mero pedido, não é uma mera entrega, né, de ofício. Olha, tem um pedido aí, tem o nome aí do pedinte, do necessitado, tá aí. Então, ela, filha do amor, ela nesse exercício, ainda que imperfeito, ela vai trazer esse benefício, porque é o esforço que está contando ali. Ela é imperfeita, mas o esforço já está sendo contabilizado. O que não pode já alcançamos o nível do esforço, vamos morrer nesse esforço? Não. Vamos partir agora para a vias de fato, para o amor mais profundo mesmo. E quando a gente estava falando da questão da parte que você vai pegar, Radamés, quando eu questiono para eles, para todos nós, né? Deus não conhece tudo? Por que oramos? Por que devemos interceder, ainda que, vamos lá, representá-lo e fazer com o nosso maior desejo aquela oração? Se Deus conhece tudo, conhece das minhas necessidades, conhece a do outro.
Qual é o objetivo, qual é o sentido da oração? Vamos partir desse ponto. Alguém gostaria de falar? Eu acho que é porque nós precisamos aprender a ser humildes, Primeiro ponto. porque tudo bem que Deus sabe tudo que nós precisamos, nós não sabemos. Eu acho que aquilo vai ser bom para mim, mas nem sempre aquilo que eu quero vai ser bom para mim. Então, a primeira coisa que eu penso é na humildade, porque Deus sabe o que eu preciso, mas eu preciso ser humilde e pedir para Ele aquilo que eu acho que eu mereço. Mas, como a prece não fica sem resposta, um não também é resposta. Sim. Deus acha que aquilo não é para você, Sandra, deixa quieto, não é o seu momento, você não vai saber fazer o que fazer com isso se eu te der, né? Porque muitas vezes também não estamos preparados para receber aquilo que achamos que Uhum. podemos ou que queremos, né? E nessa lição eles falam que nós temos que ter paciência, né? Que você tem que pedir e deixar a ansiedade de lado, não ficar toda hora cobrando. Oh Deus, eu te pedi, quando você vai me dar? Né? Tem que ter paciência também. Então eu acho que para mim é para isso. Primeiro é a O humildade, né? exercício da E humildade. o exercício da humildade e que nem sempre aquilo que a gente quer vai fazer bem para nós, tá? Concordo com você, Sandra. A estrutura da oração, o Radamés trouxe ali. A gente pode fazer um pedido, pode fazer um louvor a Deus, e entender o que é esse louvor, é reconhecer que é um Pai Criador que está acima de nós, e agradecer. Já o ato de louvor em si, já é essa condição de humildade, de entender que sou criatura, sou filha desse Pai maior, e é a Ele que eu entrego aqui a minha vida, a minha condição. Então, esse exercício, ele faz parte dessa prática da oração como disciplina, para compreender e ir ali sedimentando em nosso consciente, subconsciente, e sedimentando ali essa condição. É a primeira prática do exercício de humildade. Então, quando ao acordarmos, opa, não começo o meu dia sem me dirigir ao Pai, ao Criador. Então, e não termino também. E aí cada um tem pessoas que fazem em outros momentos, mas enfim, tem uma disciplina ali, uma rotina estabelecida na sua condição, né? A maioria faz ao deitar e ao acordar, ao despertar. Então, essa condição já diz: os meus atos estão sendo dirigidos por alguém, por esse ser maior, aquele que dirige tudo. Então, a primeira condição é essa. E o pedido, ele é como um exercício para analisarmos sobre as nossas reais necessidades. Aqui no capítulo, ele traz a expressão que eu achei bem simpática, né? Que ele fala assim, cadê? Vou buscar aqui, razoáveis. Os nossos desejos e impulsos razoáveis, se forem razoáveis, serão atendidos. A nossa condição é, quando eu faço, né, a proposta de refletirmos, qual é essa resposta que nós estamos buscando? No caso de uma doença, de alguma condição na saúde, nós estamos pedindo a cura? Ou precisamos ir além dessa cura, buscar algo? O que seria esse algo? Seria um aprendizado? Então, a cura, necessariamente, não será a resposta. Nós temos, a própria literatura espírita nos traz vários relatos de que
nem todos, aliás, a grande maioria na nossa condição, não são atendidos nos seus pedidos, mas conseguem obter essa tão buscada salvação, que é essa condição maior, que é essa resposta além aquilo que a Sandra falou, esse benefício direto, que é o primeiro, superficial que nós estamos vendo. Então, aí vem para o segundo ponto, porque Deus conhece todas as nossas necessidades. Então, a oração, ela serve como um exercício para eu perceber, para eu reconhecer qual é a minha verdadeira necessidade, quais são as minhas súplicas razoáveis, né? Os meus desejos, os meus pedidos razoáveis, estão sendo razoáveis? Alguém gostaria de complementar? Nessa questão da doença, é que você falou, nem sempre a cura vai ser a resposta. Seria a resposta que nós gostaríamos de ter, mas nem sempre a cura é a resposta. Tem pessoas que precisam conviver com a doença para um outro aprendizado, Exato. para dar valor para outras coisas, que quando tinha saúde, não necessariamente nem olhava, nem prestava atenção ao seu redor. Infelizmente, tem pessoas que precisam passar por essa condição para poder dar valor para uma família, para parar no... Tipo, agora eu parei, então agora eu vou olhar para mim, para ver o que eu preciso, para as minhas necessidades. E aí eu acho que é isso que a gente, como estudando o Espiritismo, a minha visão, Sandra, é essa. Se hoje eu ficasse doente, como eu fiquei há pouco tempo, não é uma doença, né? Mas eu fiquei ruim. Uhum. Nossa, nessas horas pelo menos eu só peço a Deus, falo, Senhor, dai-me força, porque eu preciso superar isso, eu preciso sair disso, porque você quer ficar bom, você quer ter de Uhum. novo a sua saúde para poder trabalhar, para poder. Mas só que eu entendi que Deus estava me parando, fala, para, você Dá tem uma que parar, pausinha. é seu momento, tira o pé do freio e olha para você. Olha o que você precisa realmente fazer. Yolanda, eu mudei. Agora eu faço as coisas com mais calma. Eu andava que nem uma louca pela rua. Eu Uhum. não andava, eu corria, porque eu Agora tinha tanta respira, coisa né? para fazer que eu não olhava nem para o lado. Uhum. Hoje não, eu ando devagar, eu vou e volto sem pressa, eu faço as coisas da casa, deu para fazer? Deu, não deu, paciência, amanhã eu faço, vai estar tudo lá amanhã para fazer de novo. O Não é, fico mais abalada, não fico, entendeu? Eu faço tudo no meu momento. Então, eu tirei um aprendizado, e olha que foi uma coisinha boba, mas eu nunca tinha ficado doente a ponto de ficar na cama como eu fiquei 4 dias, 5 dias sem comer. Eu não me conformava, eu falava, como que eu estou nessa condição? Como que eu me pus aqui? Mas foi uma reflexão, foi uma semana que eu refleti muito, eu fiquei sozinha, eu e Deus, e eu comecei a perceber que eu fazia tudo para todo mundo e não fazia nada para mim. Então agora não. Primeiro eu, não sendo egoísta, mas ao mesmo tempo sendo. uhum. Primeiro eu faço as coisas devagar. Então, para mim, a doença, graças a Deus, eu estou aos pouquinhos ficando boa, vou ficar, se Deus quiser, mas a doença serve para isso, para você refletir. E nem sempre necessariamente você vai ter a cura, porque tem pessoas que precisam expurgar outras coisas que aí vai além do nosso entendimento, Sim, aí certo? cada Fazendo um situação é. trocadilho aí, Pode ir. na verdade, a doença é a cura. É, A exatamente. doença é a Muitas cura. vezes. Sim. A gente fala, muitas vezes nós fazemos uma vibração ou prece para alguém que está moribundo ou que está numa situação ruim, pedindo a cura. E às vezes o desencarne é a É melhor a cura. cura, A é gente tem que verdade. entender isso, só que a gente não entende, a gente acha que tem que ser do nosso jeito, né? Sim. Então, a prece ela chega onde tem que chegar, né? Mas não, de repente não é aquilo que a gente quer. A gente fala, pô, não fui atendido.
Eu acho que nós somos atendidos na medida em que nós precisamos. Se nós precisamos da doença, a cura vai ser a doença. Se é o desencarne, é o desencarne. Se é uma dificuldade muito grande, que eu não quero passar, mas ela vai ser boa para mim, por mais que eu faça, ninguém vai tirar da minha frente essa dificuldade. Vai sim me dar ânimo, né? Se eu tiver ligado, se eu tiver merecimento, a gente vai conseguir boas ideias, ânimo, força para seguir em frente e passar por aquele momento que é um aprendizado muito grande para nós. Não, verdade. Exatamente. Eu acho que só também que a oração ela se resume em tudo isso que foi falado, simplesmente a gente sempre vai precisar da oração, mais aqui ainda, porque a gente perdi o fio da meada, eu estava pensando, porque da mesma maneira que quando a gente desencarna, ainda nós continuamos em oração, precisando de oração, às vezes sem saber, recebemos aquela energia toda, toda aquela ferramenta que precisa, né? Toda aquela. Qual foi o termo que eles usaram? O elemento, né? Certo, né? Elementos força. Isso, elementos força. Tudo se resume em oração, porque tudo a gente precisa em qualquer momento da nossa vida aqui, e mesmo depois que a gente parte, porque todas aquelas almas mumificadas já, né, que estão lá só esperando, mal sabe elas que elas já estão recebendo, né? Então nós também, sem saber, a gente também nós estamos recebendo de uma forma ou de outra, quando estamos abertos para isso também. Uhum. Porque de uma forma ou de outra, nós sempre vamos precisar de uma oração, no momento, qualquer momento da nossa vida, sempre. Então, e orai e eu vos darei, né? Pedir que eu vos darei. Então, nós vamos sempre estar em oração, mas a oração tem que ser com consciência e Isso. saber, que nem foi falado, que a gente às vezes acha que por estarmos aqui, nós merecemos, só porque vamos orar, nós merecemos aquilo que nós estamos pedindo. Não, nós temos que fazer a oração para que a gente possa receber um entendimento ou que possamos merecer o que estamos pedindo. Eu acho que a oração também nos ajuda a buscar o entendimento, porque às vezes não basta simplesmente fazer uma oração. Pegar essa palavra, essa frase última que você trouxe, Silvana, que é buscar o entendimento. Um cirurgião, um ortopedista, eu vi um vídeo dele, ele estava se preparando para uma cirurgia e ele estava explicando a sua rotina antes de cada cirurgia, a oração. Não lembro se ele é católico, protestante, evangélico, mas ele falou da importância da oração. E aí, na explicação, ele colocava a oração, ela ativa essa parte frontal, o lobo frontal do nosso cérebro. Então, mantém ativa essa parte. E essa parte ela é importante, dentre várias coisas que ele falou, de encontrar soluções, de na hora de enfrentar algum desafio, essa parte é que vai nos ajudar no cérebro atuado, ele ativo, é que vai nos ajudar a encontrar respostas. Então, sempre antes das cirurgias, ele faz a oração. E aí é buscar esse entendimento. Então, a nossa oração, e até um ponto, né, só para complementar, ele falou até, mesmo mecânica, porque já por ressonância, já se percebe atividade no lobo frontal. Mas calma, o que o Radamés falou aquilo ali. Mecânica, mas eu estou concentrado no quê? Nas palavras, na ideia. Não naquele eu estou aqui me preparando, orando e estou pensando, meu Deus, eu tenho que acordar cedo, eu tenho isso para fazer, eu tenho que falar com fulano, eu tenho que ligar, não consegui fazer isso. Então, o pensamento não pode estar em outro lugar.
Esse mecânica que ele falou é concentrado ali nas palavras. Você pode, por exemplo, na hora que ele falou isso, o que eu entendi? Ele não tinha uma relação próxima com o paciente, não é? Ele ia fazer uma cirurgia, ele não tinha intimidade com aquele paciente, podia ser a primeira vez. Imagina um acidente, chega ali, é cirúrgico e vai para a mesa de cirurgia, ele se depara com o corpo ali na frente dele para fazer uma cirurgia, ele nem sabe quem é aquela pessoa, mas ele faz a oração para o quê? Para desempenhar melhor a sua função, para estar ali, que as respostas venham, que a melhor solução eu consigo encontrar aqui nessa situação. Então, nesse sentido que eu entendi quando ele falou de você estar, mesmo que mecanicamente ali, só nas palavras, sem ter essa condição de... Eu entendo assim, aquela condição de compaixão com aquele ser por conta da situação dele, mas mais por busca da solução daquele desafio. O que eu vou encontrar ali, que isso venha. Então, eu fiquei refletindo nesse sentido. Diga, Radamés. Uma coisa interessante é que eles falam o seguinte, que a nossa corrente mental, ou o nosso pensamento, quando a gente dirige, ele carrega duas informações. Ele carrega a ideia daquilo que você está pensando e ele carrega o sentimento e a emoção. Então, se você não casar essas coisas, então eu estou falando lá, Pai Nosso que estás no céu, santificado, tem a ideia, mas a minha emoção está para outro lugar. O meu sentimento está para outro lugar. Eu tenho que casar essas coisas para que ela vá completa em sintonia. E aí, esse teor vibratório, ele não depende de conhecimento ou de estudo. Depende de vivência e a capacidade da pessoa amar, ter bom sentimento, sentir compaixão pelos outros, né? Então, ele fala aqui que quando flui os elementos força, ele vai se encontrar com o nosso magnetismo para atender alguém. Ou seja, Deus atende alguém através do próprio homem. O homem atendendo o próprio homem, né? A humanidade atendendo a própria humanidade. E aí, tinha uma imagem muito bacana que os espíritos passam na literatura espírita, é que a luz que chega em nós para refletir para os outros, ela vai refletir o mais fidedigno possível, como se nós fôssemos um espelho. Se o espelho estiver sujo, a luz vai bater no espelho sujo e vai ficar difusa. Ela não vai ser projetada na mesma proporção que você recebe. Ao passo que se você, como um espelho, se você for um espelho e estiver limpo, essa luz vai passar, vai refletir em você e vai para a quem precisa, da forma mais fidedigna possível. Então, entendo eu que quanto mais nós conseguirmos colocar a ideia com o sentimento e a emoção, e nós estivermos cada vez melhor capacitado. Então, a Sandra falou que é o grande exercício da humildade, né? Mas é o exercício para que nós possamos cada vez mais ter a capacidade da Ismália. Ela consegue fazer muito mais do que os outros, porque talvez ela tenha ela treinou, ela sofreu, ela passou não sei quantas vidas se burilando para atingir esse estado. Então, na hora que ela faz uma oração, ela consegue prodígios que nós, ou os outros aqui no caso, não conseguiriam. Tudo é uma questão de exercício. Sim, né? o esforço, ele está Ao colocado... longo e nosso esforço e entendimento ao longo das nossas vidas. Sim, com certeza, com certeza. E Deli? Essa questão do médico aí, eu até assisti, Yolanda, é o seguinte, aqui nós temos realmente o olho de Deus, né? Então, toda vez que você olha para cima, você vai se conectar com o alto, com Deus. E aí, independente de religião,
é aqui que você, né, nessa parte do cérebro, que você se conecta realmente com o que tem de mais alto, com a intenção. E aí também eu estava pensando naquela questão que você propôs, se Deus sabe de tudo, por que que a gente tem que pedir? E aí o Radamés já deu aí uma resposta, né? Deus serve ao homem através do próprio homem. Quer dizer, quando você põe o nome de alguém em oração, você pede a Deus, você está dizendo, ó, intercede por ele é meu amigo, eu percebi que ele está precisando. E numa dessas, você também está recebendo, porque você está trabalhando essa bondade, essa caridade em você. Então, a oração tem todas essas características, né? De nos melhorar, de nos conectar sempre com Deus. Ainda você falou dos horários de oração, fora esses horários, a gente está andando no trânsito, presencia uma briga, uma discussão, alguém passando mal, é sempre momento da gente se conectar e não precisa grande coisa. É só, meu Deus, ajude. Quer dizer, quando você olhou para cima, se conectou, fez o pedido, está feito, né? Então, eu acho que é bem assim essa coisa de colocar esse sentimento e sempre perceber que a gente pode se conectar o tempo todo com o plano alto, com Deus. A gente sempre vai ter uma resposta, sempre vai ter ajuda, né? Sim, sim, exatamente. Me fez lembrar o que o Carlos, o exemplo da cebola que o Carlos comentou no capítulo anterior. Hoje ele não pôde comparecer, eles estão em reunião de família hoje. Que ele falou que vai se dissolvendo, né, se retirando as cascas externas até chegar na essência, até chegar dentro do ser, no ser, né, no espírito. E é bem isso, porque quando a gente passa por um acidente, a gente sabe que está sendo ajudado. Todos nós, a lição é clara, né? Não há prece sem resposta, então todos recebemos auxílio. Então, o que que é a minha oração? Não precisa? Não, precisa, porque você está colaborando para que esse auxílio chegue de forma mais. As palavras a gente tem que tomar cuidado, de forma com maior eficiência, talvez, por conta de sabemos que os espíritos, os nossos mentores, espíritos mais próximos de nós, têm essa gradação e até chegar aos mais altos. Como todos estão trabalhando, não tem ninguém ali, né, tocando harpa, todos estão em atividade, então são vários ali que contam com o nosso auxílio para que o trabalho também logre êxito, para que a coisa siga. Isso considerando só do ponto de vista, né, do necessitado. Mas tem o ponto de vista de que nós precisamos também agir. A ação também precisa vir de nós, né? Tem uma parte do texto que fala que Deus não atende a todos. Ele não vai atender a todos ali diretamente. Radamés colocou, vai sempre se utilizar do próprio homem para auxiliar o outro. Isso é para nos colocar em atividade, nos colocar em serviço, porque nós não estamos a passeio. Isso nós só vamos nos aperfeiçoar, nós nos colocar ali em condição melhor se praticarmos. Então, tudo é oportunidade. Então, essa oração que estamos de passagem é uma oportunidade. Então, tudo se aproveita. Falando ainda de energia, como o Radamés colocou, todo pensamento para o bem, ele é aproveitado ali no auxílio. Então, tudo converge. Bem isso. Radamés, você vai colocar algo mais com relação a essa comunhão entre a criatura e o Criador? Acho que não Acho lembro. que não, acho que aqui tudo bem. Não, só para... Porque falando dessa parte final, que aí aqui, lá no final, a gente tem essa parte, Radamés, que fala Da estatística? antes da estatística, para não entrarmos ainda na estatística, essa condição... porque você já ia entrar na estatística, questão da ansiedade, né?
Perdão. É, Não, você quer falar, porque eu acho que eu já abordei, Yolanda, a questão de que as nossas necessidades, elas são atendidas não como nós queremos, mas naquilo que realmente precisa ser, isso. né? A gente, a Sandra já tinha abordado logo de começo essa questão, né? Que ela comentou. E eu coloquei que muitas vezes a doença é a Sim, cura, exato. né? E aí eu tinha só a colocar essa questão da ansiedade nossa, né? Uhum. Quando nós pedimos ajuda para alguém ou para nós queremos a solução imediata. E o exemplo que nós temos nesse capítulo, ele é muito interessante, que ele faz essa estatística, olha, de quase 2.000 pessoas, 400 tem uma condição X, dessas 400, 2/3 têm uma condição Y, de tudo isso daí, somente 2 acordaram, né? E então ele diz que a gente não tem que ficar com exigências, nós temos que fazer a nossa parte, né? Sulcamos a terra, colocamos a semente, e, pô, nós não queremos que coloquei a semente hoje, amanhã já vá lá recolher o fruto. fruto, né? O muito que a gente pode fazer é plantar alface para 20 dias a gente colher. É o mais rápido. Mas se eu plantar outras coisas aí, no mínimo são anos e anos, talvez décadas, para você chegar a uma condição. Então, quando a gente pede algo para alguém, nós temos que ter um pouco dessa sabedoria de entender que a natureza tem o seu tempo, as pessoas têm o seu tempo, e nós não temos tempo para esperar. Para mim foi um grande aprendizado. Quando eu parei de trabalhar, eu trabalhava numa empresa que tudo era emergência, então tudo para ontem, né? Era uma loucura. E quando eu parei com isso, eu parei de trabalhar, eu fui me embrear um pouco na área rural. Aí Aí você pronto. imagina, né? Você joga uma semente no chão e quer que amanhã Exato. esteja naquela árvore enorme, florida, dando frutos e tudo mais. E não é assim. Mas também percebi que se eu tivesse a paciência, eu pôr a semente, depois do tempo eu via a árvore frutificando Uhum. no seu devido tempo. Eu acho que tudo na natureza se desenvolve dessa forma, Sim. né? E isso faz parte da sabedoria que nós temos que assimilar, cada coisa no seu tempo, né? A Sandra falou muito bem da vida agitada, corrida, a gente fica doente, até uma hora que a gente cai e aí passa a refletir, não, cara, estou fazendo errado. Cada coisa no seu tempo, vou ter meu tempo para isso, para aquilo outro. Vou cuidar de mim um pouco. Porque, afinal de contas, a lei é amar a Deus, amar ao próximo, como a si mesmo. Só que a gente fala amar a Deus e ao próximo, e ao a si mesmo, a gente não pensa muito bem nisso. Uhum. Mas eu tenho que me amar. Se eu não me amar, como é que eu posso amar o próximo? Como é que eu posso amar a Deus? Eu tenho que ter o respeito a mim, ao meu corpo, à minha pessoa, à minha condição, não de forma egoística, mas entendendo que eu tenho que ter uma base firme, tenho que estar bem para poder ajudar os demais. Exatamente. E aí, quando a gente olha esse resultado, né? Apenas 2. Para marinheiros de primeira viagem, eu estava me vendo ali, eu falei, nossa, eu ia ficar frustrada. Aí ele começa, né, falando assim, gratíssimos pelo concurso fraternal, realizamos belo serviço intercessório. E eu ali, frustrada, só 2. Olha como a gente precisa aprender. Eu fiquei refletindo sobre, nós estamos olhando apenas esses 2 que já se levantaram. Mas e quantas cascas de cebola já não foram removidas e que numa próxima, né, num próximo trabalho, outros já estarão ali, né, com disposição para fazer esse despertar. Então a gente
começa a aprender o que é essa paciência, né? Entender o que é o trabalho. O objetivo não é quantos nós vamos fazer levantar hoje, é quantos nós vamos poder nos dedicar para alcançar a esses dentro das suas necessidades. Que aí a Deus conhece de cada um. Então, fazer a nossa parte. No final, ele fecha muito lindamente essa condição de que a vontade, onde quer que seja. O que nós estamos aplicando, né? A gente ainda contabiliza benefícios, resultados imediatos, né? Acho que é o normal ainda da nossa condição. Então, é maravilhoso. O lavrador pode espalhar as sementes à vontade onde quer que seja, mas precisa reconhecer que a germinação, o crescimento e o resultado pertencem a Deus. E aí a gente quer desencarnar e tocar harpa. É isso. Muito bom. Gente, mais alguma coisa nesses pontos que foram levantados? Tudo bem? Tudo em ordem? Sem levarmos a conta, né, de detalhes para não baixarmos a vibração que está gostosa, lembrar que a lição, de uma forma bem objetiva, também diz que a mesma energia é aquela que é feita com um pensamento, né, menos feliz. Então, se queremos ser atendidos pela espiritualidade maior, os nossos pensamentos, o nosso esforço, ele tem que ser pelo bem. Porque se estivermos ali pedindo algo que é menos feliz, serão os menos felizes que nos atenderão. E aí toda aquela condição, e o que é bonito que fala, né? Da condição vertical, então ela sai dessa vibração, consegue ultrapassar. Estou lembrando da aula, hein, Radamés? Do salto quântico, estou lembrando. Me veio à mente assim, nossa, a oração pode dar esse salto quântico com o auxílio dessa espiritualidade amiga, ela vai de forma vertical. Mas se ficarmos ainda nessa condição rasteira, menos feliz, estaremos ali sendo, né, atendidos por essa condição. Então, é um lembrete importante aí para analisarmos sobre os nossos pedidos, aquele filho do amor, né? Essa oração filha do amor, essa condição que precisamos analisar. Todo mundo orando, então, adequadamente? Todo mundo intercedendo responsavelmente? Estamos bem, então, gente? É isso mesmo? Alessandra e Solange muito quietinhos. Muito quietinhos. Eles ficaram ausentes, né? Aí não querem entregar o jogo agora. É isso. Como dizia um velho professor que eu tinha, quando você sai da escola, a teoria é uma coisa, a prática é outra. É outra. É outra. Então, a gente está trazendo teoria, mas aqui eu não sou expert na vivência. A gente tem a teoria, só que na hora da prática é aquela história. Você tem que olhar para tudo quanto é lado e muitas vezes se perde. Mas o importante é que a gente tem esse conhecimento e tem que se esforçar para colocar em prática. Não significa que você... Tem dia que você não vai lembrar de nada. Eu sou uma Exatamente. pessoa que... É interessante, viu? Porque a hora que eu ponho a cabeça no travesseiro, parece que desliga uma tomada. Eu apago. Eu também, é assim mesmo, tem que ficar ali vigilante, senão... Então, esses momentos, para mim, tem que ser em outros momentos. Eu estou tomando banho lá, estou imaginando a água trazendo alguma coisa boa para mim e levando para outras pessoas. Então, na hora que você lembra, né? A Edeli lembrou bem, às vezes você está no trânsito, você está em qualquer outra atividade, Toda né? oportunidade. Mas que não é fácil, não é não. Não, de forma alguma. O que me anima
é que está valendo o esforço, gente, não é? Nós estamos aqui num esforço de conhecer mais, né? De estarmos. Que me anima é isso. O esforço está valendo a nosso favor. Então, essa condição a gente precisa ali manter, é o esforço, a vigilância. É como a atividade física, né? O que a gente ouve aí dos preparadores físicos, né? Tem que ter aquela disciplina, aquela rotina, para não cair, para manter o ritmo, porque se você baixar só hoje, não vou, é esse só hoje que vai te derrubar. Então você tem que vencê-lo, falar, não estou querendo ir, vou assim mesmo, e vai dando um jeito. Então, essa condição nossa que é importante para a gente conseguir entrar, né, de uma forma mais firme, definitiva, numa vibração melhor, e se manter ali numa segurança. Então, isso é maravilhoso. Nesses pontos, algo mais? Lição foi fácil, né? Esse capítulo foi fácil, foi tranquilo. Que beleza. Essa imagem que ele traz ali, fazendo, né, ligação daquilo que a gente estudou no capítulo anterior, do movimento, né, daquelas bolhas, dos flocos que seguiam, que vinham em nossa direção, e as bolhas que saíam, quando ele fala aqui desse processo de segmentação, essa imagem para mim ficou lindíssima, porque na sequência ele fala assim, que eram dirigidas por uma vontade inteligente. Ou seja, uma vontade que ainda não é a nossa, está acima da nossa, tem uma lei ali conduzindo isso. A nossa vontade está ali nesse esforço. Eu estou me colocando como muitos, que ele colocou ali da maioria, lembra das faíscas que nós falamos, né? No capítulo, faísca, talvez assim um espirrinho que saía, uma faísquinha. Então, a maioria de nós, na nossa condição, é essa das faíscas. E aqui tem uma vontade inteligente que consegue aproveitar até essas faíscas. Esse mínimo que a gente consegue doar. Então, isso é maravilhoso. E aí me vem a imagem quando a gente pega aquela criança que quer fazer algo que ela não tem condição, um trabalhinho que seja, e ela consegue uma coisinha ali imperfeita e fica numa alegria, porque ela conseguiu colocar um objeto em cima do outro e fica feliz. E a gente, às vezes, olha e fala, está tudo torto, meu Deus, né? Está errado, trocou a posição. E ela feliz que conseguiu pôr em cima do outro. Então, eu fiquei imaginando eu como essa criança, feliz. Eu fiz torto, troquei a posição, mas estou feliz, pelo menos eu consegui colocar um em cima, um sobre o outro, né? Então, que bom que os nossos amigos são superiores e nunca vão ridicularizar o nosso ato, ainda que imperfeito. Isso que é maravilhoso, muito bom. E é isso, gente. Se deixar, eu vou trazendo coisas. Deixa eu só Oi. colocar uma coisa, vocês estão falando, eu estou aqui, né? A gente sempre trabalhou com o estudo na casa, né? Eu, você, a Sandra chegou a trabalhar também. Então, a gente pega o aluno, às vezes eles vêm sem conhecer a doutrina, a gente fica lá chegamos a ficar 5 anos com o aluno, ensina, se esforça, aí depois ele se torna trabalhador e você vê umas atitudes, você fala, meu, não aprendeu nada. Às vezes a gente fica decepcionado, né? Mas é que nem aqui fala, né? Alguns só despertam, continuam adormecidos, E aí vem né? nosso exercício da paciência, né? Da paciência, ai meu Deus, e agora? E É é bem. isso mesmo, esse capítulo me fez lembrar muito isso, né? São poucos que despertam, mas uma sementinha você plantou, eu sempre falo isso, uma sementinha você plantou, uma hora ela vai florir. Então, eu Alguma fico. coisa nós deixamos lá, né, naquele Sim, coração. sim. Aliás, todos nós, né? Toda vez que a gente troca algo com alguém,
sempre tem algo de bom, se estamos fazendo isso pelo bem, algo de bom fica nessa pessoa, né? Estou lembrando aí do príncipezinho, né? A gente é responsável por tudo aquilo que cativa, então a gente deixa algo ali. Então a nossa responsabilidade, ela é realmente grande. A gente só precisa ter consciência disso. E aí, Rita, tô lembrando, fazendo nessa reflexão que você fez, eu fico pensando assim, que eu consiga, né, trabalhar para a semente plantada em mim, eu também fazer germinar, né, florescer, despertar. Oi, Sandra. Eu lembro que porque eu fiquei muitos anos, né, dando aula para as crianças no Sejô, nem sei quanto tempo eu fiquei com eles. E eu lembro que cada vez que eu preparava a aula para eles, eu ficava, nossa, lendo e relendo, porque eu falava, meu Deus do céu, se eu falar alguma coisa errada, que eles vão carregar pro resto da vida. Essa coisa errada que eu plantar neles, né? Então eu sempre tomei muito cuidado com isso. É porque às vezes as pessoas falam assim, é criança, você pode falar qualquer coisa. Não. Não, muito pelo contrário. Eles são muito observadores, fazem 1000 perguntas. Então, eu não sei o que é mais difícil. Eu acho que é mais difícil ensinar para a criança, porque você está tendo a responsabilidade de passar a primeira informação, é o primeiro contato com o espiritismo. Então, eu sempre me preocupei muito com isso. E um trabalho que eu fiz, que eu adorei fazer, foi o da árvore que eu expliquei para eles desde a raiz, né, o que significava o espiritismo. Então, nossa, foi assim nos trabalhos que eu mais gostei de fazer com eles, porque foi uma coisa lúdica e que eu acho que eu consegui passar direitinho para eles o porquê do nascimento do espiritismo, até as folhas, os galhos, tudo. E eu adorava fazer essas coisas para eles. E eles eram maravilhosos, retribuíam muito mais do que qualquer outra. É assim, a energia deles, né? Carrega você. É Maravilhoso. muito gostoso. Maravilhoso. Evangelização é um trabalho muito gostoso, é muito bom. E aí, com a contrapartida, lembrando uma vez, se a Rita vai lembrar, nós tivemos já tem uns anos isso, que ele falava assim, nós estávamos falando sobre evangelho no lar. Então, a importância, até a palestra de ontem, né, no SEAC, foi sobre a importância do evangelho, e aí falando sobre o evangelho no lar. E ele médium, lembra, Rita? Ele médium, a casa dele vivia cheia a ponto de... Era rotina, né? Já estava acostumado. Eram íntimos ali na rotina. E aí ele falava, olha, eu não faço mais evangelho no lar. Sabe aquela expressão, quanto eu mais rezo, mais assombração aparece? E para a gente discutir isso com ele, era algo assim, além da condição, Ao fechado. contrário, né? Aí é que você tem que fazer o evangelho mesmo, né? Então, mas não entrava, ele não, porque cada vez vem mais. Eu falei, Sim. pensa pelo lado bonito, né? Está servindo de referência, tentando buscar uma fonte única ali para entrar, né? Ali foi bem engraçada aquele dia. Então, algumas coisas que a gente tem como ideias, estou lembrando daquela condição, né? De monoideia, de você ficar ali, te fecha de um jeito e você não consegue enxergar além. E aí você, se fechando assim, acaba não tendo benefício, não aproveitando os benefícios que chegam. Então, como é importante a gente estar atento, vigilante, né, sobre o porquê Esse da médium, oração. esse médium, esse aluno tem que entrar em tratamento, né? Sim, sim, Muita e oração, fazia, e muita fazia, oração. e fazia, É, e fazia. Yolanda, deixa eu falar, posso falar um negócio bem Sim, rapidinho? sim, Não é diga. sobre a Fabiana, minha filha, né? Eles estão lá na Itália, vão Uhum, voltar só em setembro. Aí teve uma noite que ela sentiu que tinha alguém com uma respiração muito profunda, mas ela não conseguiu ver o que que era, ela só escutava e que era desesperador mesmo, né? Aí passou. Quando ela foi tentar, acho que fazer alguma coisa em projeção, não sei, acho que cortaram, porque o meu neto acordou e ela acordou. uhum, Aí tudo bem. Aí ela deixou para o dia seguinte, eles foram dormir, meu genro e meu neto foram dormir.
ela falou, agora eu vou fazer o evangelho sozinha, porque ela estava já preparada. Pois ela fez o evangelho, ela teve toda a inspiração da espiritualidade, o mentor dela trouxe esse espírito sofredor, que já, ou ele estava na casa, ou não sei, ou aconteceu dele acompanhar, acho que ele viu, né, uma oportunidade, alguma coisa, não sei. E ele era sofredor mesmo. Diz que na hora, ela começou a fazer o evangelho, na hora do evangelho, ela só ia falando, conversando com ele, o que iam falando para ela. Mas isso É, tudo instantâneo, tudo pelo pensamento, né? sim, E ele conseguiu deixar, com todo o esforço, tudo, ele conseguiu deixar ser ajudado. E toda a dor que ele estava sentindo, ela falou que ela sentiu toda a dor que ele estava sentindo, tudo, tudo, tudo. Mas você vê, ela não desistiu, né? Mas teve que fazer. E aí ele falou do evangelho, que medo. Quanto mais a gente reza, quanto mais faz o evangelho, mais aparece. É ao contrário, né? Aí que tem que ser feito, porque para se está ajudar. fazendo e está vindo, é porque está precisando. Então a pessoa tem que ter consciência disso. E é importante a vigilância e o conhecimento exatamente para a gente não ultrapassar limites nossos, né? Ah, sim, Porque mas com você essa tem que ter. Mas numa oportunidade, quando as coisas acontecem, você tem que ter esse discernimento, de saber o que tem sim, que fazer, sim, e ter, porque eu acho que é importante. E é, a oração, você vê, uhum. a oração é muito forte. Às vezes, Não, a através de uma oração, oração, você está ajudando quantos? isso, porque é assim, quando nós fazemos o evangelho, ou até o que que a gente vê? A gente fala que na casa, no centro espírita, tem todo um preparo, toda uma equipe, e tudo é feito de uma forma muito ordenada. Para nós conseguirmos trazer essa estrutura para a nossa casa, isso é muito complicado. Por isso que dentro da nossa casa tem alguns limites, e estamos falando da nossa casa, do nosso lar, do Sim. nosso ambiente. Então, precisamos estar atentos para respeitar certos limites e separar. O ideal é toda vez aqueles, né, pelo menos me ajudem para que eu não possa dar uma orientação equivocada. O ideal é, numa situação dessa, semelhante a essa, condiciona para casa, para o centro espírita, para a casa espírita, para Ela o condicionou, eu não sei local. como foi a oração dela, né? Ela Isso, me contou isso depois, eu não sei, isso. mas teve Mas um bom resultado. sim, isso é bom, mas aproveitando o exemplo que você trouxe, por Não, orientação, entendi, entendi. o melhor a se fazer é Sim. direcionar para que não percamos um controle. E essa disciplina é que vai nos proteger, nos trazer uma condição de proteção com relação à nossa mediunidade. É essa disciplina, essa vigilância, essa condição que nós temos de respeitar esses limites é que vai trazer essa condição. Porque senão a gente se perde. A gente se acaba entrando num caminho aí que fica complicado. Então, a orientação, e aí fica aqui, que quem puder até nos ajudar a auxiliar, a orientação é direciona para casa, direciona a espiritualidade que está ali nos acompanhando e que estamos fazendo isso pelo bem, ela vai conduzir, e isso vai ser conduzido. Então, mas a gente sabe que essas situações acontecem, ocorrem. É. Algo a acrescentar nesse caso, senhores e senhoras? A gente passa para os universitários também, né? Tudo bem? Maravilha. Olha, me veio aqui, né? Tô pensando, né, mais ainda nessa situação, às vezes vem como um exercício para nós. Você sabe como conduzir? Então conduza, entendeu? Nós não vamos, gente,
É porque eu estou lembrando de uma menina, 16 anos de idade, né? Uma situação que chegou lá, né, Rita? Acho que a gente conversou a respeito, chegou na mocidade, 16 anos de idade, uma mediunidade ali, e ela veio porque queria trabalhar. Sem ter estudado, sem ter. Não, porque já está pronta, quer trabalhar. Então, assim, por mais que a gente oriente, olha, calma, né? Respira. Vamos estudar, vamos trazer ali uma condição de segurança para isso, né? Estou resumindo aqui, falando com os pais, inclusive. Não, optaram ir para algum lugar em que ela tivesse espaço para estar ali auxiliando, porque a condição dela era essa, que ela queria auxiliar. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio, e o que a gente faz é orar e que consiga exercer a sua condição da melhor forma, da forma mais segura, digna possível. Então, é um alerta para nós, é um alerta para nós. Muito bem. É isso? Mais alguma coisa? Então, fechamos, Rita. Se deixar, eu abro aquele capítulo lá, eu acho mais coisa, mas enfim. Já o horário está chegando. Bom, então o próximo encontro é dia 15, né? 15 de Uhum. agosto. Nós vamos entrar no capítulo 26. Ouvindo os Servidores, né? Começar a ouvir um pouquinho mais o relato deles. E alguém gostaria de fazer a prece no encerramento? Falamos tanto de prece, gente. Por favor, alguém faça a prece. Vou aproveitar aqui, vou encerrar a gravação para a gente finalizar e nós vamos para a parte final.